É isso aí, galera. Domingão, 7 de agosto à noite, e eu aqui garrado para fazer um videozinho para vocês motivacional para começar bem a semana aí. A gente vai ver o balanço do trimestre, como se fosse nossa empresa, o resultado do trimestre de maio, junho e julho. Abril eu fui ver, tinha acho que uma operação só, uma ou duas, e uma no final de março, não tinha estatística suficiente, foram 3 operações, mas nenhuma delas foi loss, então eu desconsiderei. E comecei aí para fazer o nosso balanço do trimestre. Se você conhece o canal ou está chegando agora, está gostando das informações, já deixa o like aí na confiança e não esquece de se inscrever para fortalecer o canal e o YouTube recomendar aí para outras pessoas que estão precisando virar a chave no day trade. Valeu? Roda a vinheta. Eu sou Ricardo Oliveira e esse é o nosso canal do Gradiente Linear e um pouquinho também de opções. Agora, sem mais delongas, vamos nessa. Coloquei aqui um roteirozinho aqui em cima para a gente não se perder. Então vamos lá, dias operados e stop. No mês de maio, a gente operou 10 dias. Tivemos quantos stops? Nenhum. No mês de junho, nós operamos 11 dias. Tivemos quantos stops? 2. Está naquela média que eu passei lá de 1 a 2 stops a cada 10 operações. No mês de junho, 9 operações. Quantos stops? 1, 2. Então aqui foram 11 e aqui 9, juntando os dois, 20, com 4 stops, 2 stops a cada 10. Então mantemos aí nosso padrão e não estou nem considerando aqui o mês de maio. Então vamos deixar aí um padrão de 2 stops para cada 10 operações. Valores dos gains. Vocês podem observar aqui, ó, que no mês de maio os gains foram bem mais altos. A gente vai daqui a pouquinho chegar na conclusão do porquê disso. No total do mês aí, a gente fez R$ 4.626 com 10 dias de operação. A média então foi R$ 460 por dia, que na boleta avançada, que são 10 linhas, entrada e saída a cada 120 pontos com stop de 1.000, a gente busca aí pelo menos R$ 400, conseguimos manter o padrão aqui. No mês de junho, fizemos o total de R$ 1.869. Calculando aqui 11 dias, foi uma média de R$ 169 por dia. Se a gente considerar a boleta iniciante, que a gente busca aí pelo menos a metade do gain, a metade do stop, que é 270, teríamos aí batido R$ 135. Se tivesse considerado a boleta intermediária, que são 6 linhas, entrada e saída a cada 120 pontos com stop 650, daria 325, estaríamos longe aqui de bater a média que a gente busca, mas saldo positivo. E em julho, 9 operações, R$ 591, média de R$ 176 também por dia. Mesma história. Se for considerar a boleta iniciante, batemos a média. Se for considerar a boleta intermediária, não batemos a média. Só que fechamos aqui no positivo com tranquilidade também. E se a gente considera, vamos considerar agora o capital de R$ 10.000 na conta. A gente teria feito aqui 46% de retorno em maio, 18% de retorno em junho e 15% de retorno em julho, o que é um excelente retorno. Então isso aí vai variar para quanto que você tem em caixa. O que o Valério recomenda? Que o seu stop seja de 5% do seu capital. Se você vai operar boleta avançada, 10 níveis, 100, stop de 1.000, que você tenha 20.000. Você vai operar. Essa que é a recomendação do Valério, né? Tem umas adaptações para a galera que tem menos capital, mas a recomendação do Valério é essa. Aí tem a boleta intermediária que a gente tem operado aí desde o dia 17 de junho, que se for considerar o stop 650, para ser 5%, precisaria de pelo menos ser 13.000 em conta. E na boleta iniciante, que é entrada e saída a cada 150 pontos, 3 linhas, com stop 270, precisaríamos de ter 5.400 em conta. Então, se a gente considerar aqui a boleta intermediária, a boleta avançada, 20.000, a gente teria aqui um retorno de 23, 10, 20%, 23% mais ou menos. Aqui que a gente operou mais a boleta intermediária, supondo que fosse 13.000, teria um retorno aqui de 15%, e nessa aqui também um retorno aí de uns 12, 13%. Então o retorno ainda está excelente.
Mas a gente tem que manter essa quantidade de stops aí confiando na estatística. Então vamos avançar aqui. Diferença do valor gain e boleta. O que a gente observa aqui, galera? Nesse mês de maio, a gente operou só a boleta avançada, que é 10 linhas, entrada e saída a cada 100 pontos com stop de 1.000. Não tivemos nenhum stop, porque realmente ele dá menos stop, galera. Por quê? Você tem um range muito maior para andar. Então é natural que ele dê menos stop. Quando dá, é o stop de 1.000, mas é natural que ele dê menos stop e a estatística aqui comprovou. E nosso gain também é outra coisa. Como tem entrada e saída a cada 100 pontos, o que acontece? Ele dá mais ticks, né? Dá mais hits, que é compra, vende, vende, compra, compra, vende, vende, compra. Então ele dá mais hits. Então o gain dele, ele aumenta mais rápido. Claro que se andar também contra sem corrigir, ele vai dar um stop mais rápido e um stop maior. Mas como isso normalmente é difícil de acontecer, se não tiver a notícia, nenhum fato mais relevante, ele também costuma dar um gain maior. Então observe que é interessante que o nosso gain diário aqui foi de 460, um gain bem bacana. Agora aqui, ó, na metade do mês, 1, 2, 3, 4, 5. Foram as operações. 5, a gente começou a fazer o quê? Operar aqui a boleta intermediária. Pessoal, é importante comentar. Todos esses resultados são dos vídeos que estão no canal. Eu não busquei meus resultados. Eu fui pegando vídeo por vídeo que está no canal e fazendo o levantamento deles. Ou seja, em 3 meses aí foram 4 stops. E operando o quê? Mais ou menos 10 vezes por mês. O que dá isso? Dá 2 a 3 operações por semana. Uma semana 2, na outra 3. Uma semana 2, na outra 3. Então tá uma frequência bacana aí, né? Então 4 stops em 3 meses de operação, operando 2 a 3 vezes por semana. Então aqui, quando a gente começou a boleta intermediária, que é a de 6 linhas, entrada e saída a cada 120 pontos, deu uma baixada no gain. Olha aqui, 81, 121, 346, 406, 191, uma diferençazinha aqui de 568, 251. No dia 11 de julho, o que a gente começou? Boleta iniciante. A gente teve aqui ó, o stop de 275 na boleta iniciante e esse 91 foi da boleta intermediária, que quando eu vi que ela tinha caído muito forte, voltou, estava batendo a média de 20, e eu fui ver as blue chips também estavam caindo, eu imaginei, ela vai continuar caindo. Saí com um stop de menos 91 e ela realmente continuou caindo, o stop ia ser grande. Então, desde que começou aqui a boleta intermediária, no dia 17 de junho, depois começamos a iniciante. A partir dessa data aqui, 11 de julho, a gente está colocando sempre uma boleta iniciante e uma boleta intermediária. Paramos de operar a boleta avançada, que é de 10 linhas, entrada e saída a cada 100 pontos e stop de 1.000. Então, olha como que caiu. Olha a diferença dos gains que a gente tinha aqui. 700, 500, 400, 500, quase 500, quase 500, 600. Então, observe a diferença quando você coloca uma entrada e saída ou com 120 pontos ou com 150 pontos, como que diminui esse gain, né? Por quê? Porque diminui os hits, dá mais entrada e saída na operação quando está com entrada e saída a cada 100. Então, isso aqui é um ponto interessante da gente observar. E aqui, quando a gente começou a boleta iniciante, algumas vezes esse 501 aqui foi da boleta intermediária, que a gente tem colocado agora uma boleta iniciante e uma boleta intermediária. Normalmente pega a boleta intermediária, mas a boleta iniciante pegou poucas vezes. E aí a gente aqui, ó, 200, 270, 200, tirando esses 500 aqui, a gente não ganhou mais do que 300 reais. E aqui a gente sempre ganhou mais de 300 reais, né? Com uma exceção aqui de 295, Então, e 257. Então, olha a diferença a questão da entrada e saída a cada 150 pontos. Então, é bem interessante a gente começar a pensar. O stop pode ser maior, mas está dando menos stop. Está dando menos stop. Então, no final das contas, ainda que dê o stop de 2 por 1, a gente ganha mais. Então, o saldo acaba sendo maior. E aqui, ó, esse stop aqui foi o único stop que a gente teve operando com a boleta avançada de 10 linhas, entrada e saída a cada 100 pontos. Nesse ponto aqui a gente começou com a boleta intermediária. Então nós operamos aqui 10 dias, 11, 12, 13, 14, 15, 16 com a boleta avançada. 16 a gente teve um stop. E detalhe pequeno, galera, não estou justificando stop aqui, tá bom? Não estou justificando, e se eu tivesse feito diferente, não. Stop faz parte da estatística. Mas esse dia aqui tem uma situação relevante. O que aconteceu? Eu deixei a operação rolando certa hora, fui levar minhas filhas na natação e quando eu voltei tinha estopado.
Só que ela era uma operação vendida, ela deu uma carregada, desceu, ela chegou a dar mais de 400 reais e depois ela voltou de uma vez e me estopou. 400 reais é a nossa meta diária. É bem provável que eu teria saído nessa operação quando ela bateu lá nas bandas de Bollinger lá embaixo, que estava dando 400 reais, porque tinha também um suporte forte lá. Então, deu stop, tá valendo, mas se eu tivesse acompanhando a operação, talvez eu tivesse saído. Então, um ponto para se considerar. Aqui na boleta, nesse stop aqui da boleta intermediária, tem também um ponto relevante. O que aconteceu? No dia anterior foi feriado no Brasil. E nesse dia que foi feriado no Brasil, teve uma queda muito forte nos Estados Unidos. Muito forte. E normalmente quando tem uma queda forte nos Estados Unidos, reflete uma queda forte aqui. Só que aqui tinha sido feriado. Então o que eu cheguei a pensar? Cara, hoje vai ter uma queda muito forte. Mas o que aconteceu? Quando eu entrei, as blue chips estavam subindo, o mercado aparentemente estaria para cima e eu arrisquei uma venda. E o que aconteceu? Abriu lá embaixo no S3, enrolou um pouquinho, depois desabou, porrada. E aí deu o stop. Então uma coisa que o Valério sempre comenta também, aqui quando a gente tem uma queda muito forte num dia, ele altera muito a volatilidade. Ele recomenda que você fique uns 2 dias sem operar. A queda não foi aqui, foi nos Estados Unidos. Mas quem opera Intermarket Análise sabe que a maioria das coisas que acontece lá, acontece aqui. Então, teve uma queda lá no dia anterior, que foi feriado no Brasil, no dia seguinte aqui empurrou para baixo e deu esse stop para a gente. Nesse dia do stop aqui do iniciante, o stop padrão mesmo, pegou lá, a gente trabalha com... Eu tenho um vídeo que eu vou deixar o card aqui para vocês que fala do range do stop, salvo engano, da 840 pontos ou 600 pontos que a gente tem de range nessa boleta iniciante. Pegou o stop aqui do iniciante, quando voltou lá na média que eu comentei, deu o nosso stop também. Então, observação sobre os stops, comentei com vocês. Passando o aviãozinho aqui. Congelou não, galera, eu estava esperando aqui. Então, recapitulando, mês de maio, 10 dias de operação, 4.626 de saldo. Mês de junho, 11 dias de operação, 1.869 de saldo. E mês de julho, 9 dias de operação, 1.591 de saldo. Comentamos aqui então os dias operados e quantos stops tivemos. 2 no mês de junho, 2 em julho e nenhum em maio. O valor médio dos gains, quando a boleta avançada, os gains são maior. A diferença do valor do gain da boleta, isso que eu acabei de falar. E a observação sobre os stops. Nesse dia aqui, eu saí, poderia ter saído para levar as meninas na natação, poderia ter saído. E nesse dia aqui, foi uma queda forte no dia anterior nos Estados Unidos. Bem, acho que é isso. Nesse dia aqui a gente começou a operar a boleta intermediária. E nesse dia aqui a gente começou a operar a boleta iniciante. E desde então a gente tem operado a boleta iniciante e intermediária. Galera, terminando o mês de agosto, eu vou voltar provavelmente somente para a boleta avançada. Eu vou parar com a iniciante, ela deu muito poucas entradas. E assim, não vi muita vantagem. Demora a pegar, você vai acabar ficando ansioso, vai querendo forçar a entrada. E quando pega também é difícil chegar lá, ela custa subir um valor para chegar lá pelo menos a metade do stop. E se ela andar 600 direto, ela dá um stop. Então provavelmente eu vou ficar com a boleta avançada e com a boleta intermediária aí a partir do mês de setembro. Vou terminar agosto para fazer esses testes na iniciante e na intermediária. Galera, não se inscreve de se inscrever. Não se esquece de deixar o like aí, porque eu fui ver o Analytics. Maioria da galera que está aqui, metade da galera que está assistindo o vídeo está esquecendo de se inscrever, beleza? E deixa o like aí para o algoritmo do YouTube recomendar esse vídeo para quem tá perdendo grana aí. Então é isso aí, nosso balanço trimestral tá aí. Eu posso fazer o outro balanço mensal, se eu tiver tempo, mas realmente está muita correria aí, gravar, editar, fazer capa, título, tem que estudar aqui o YouTube, então realmente está puxado para mim. Mas eu vou tentar manter a consistência aí de 2 a 3 vídeos, pelo menos por semana. Pelo menos 2 vídeos aí por semana. Beleza? Então um grande abraço. Fiquem na paz de Cristo aí. Ah, e para finalizar, eu estou pensando em no final de cada vídeo, ou nem todos, deixar uma mensagem aí, falando sobre angústia, sobre medo, sobre depressão, desânimo. Então, deixa nos comentários aí se você acha bacana. Terminou a operação, eu separo ali uns 2 minutinhos para deixar uma mensagem para vocês. Deixa nos comentários aí que se a galera
der o ok, eu vou deixar uma mensagem de conforto e reflexão para vocês aí. Um grande abraço.